a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades de Israel, a partir da obra de Ernesto Ognini, Geografia da Terra Santa. Nesse caso aqui, o primeiro volume, de 1987, e em que a gente encontra o seguinte, antes de mencionar as cidades. Ao chegarem os filhos de Israel em Cades Barneia, Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, de Dan a Berseba, do grande mar ao Jordão, com o seguinte propósito, de acordo com Números 13, versículo 19 a 20. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Fecha aspas. E os 12 foram, espiaram a terra e trouxeram o seguinte relatório, de acordo com Números 13, 28. Abre aspas. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. No hebraico, cidade é Ir. Aparece 1090 vezes no Velho Testamento. Feminino, R, na zóstraca de Laquis, grafada como Ir. No sabeu é Ir, com Y, que vem a ser uma acrópolis, ou castelo sobre o monte. No grego é polis, e no latim urbs. Kiriat é quase sinônimo de Ir, de acordo com Esdras, capítulo 4, versículos 10 a 15. Três coisas devem ser distinguidas. Primeiro, Ir, ou Kiriat, que vem a ser uma cidade propriamente dita. 2. Sha'ar, ou Kefar, que indica uma aldeia aberta, isto é, sem muros. Ir Mibsar, isto é, uma cidade fortificada. Uma cidade podia ser murada, mas não evitava que houvesse junto à cidade a fortaleza da cidade, onde se refugiava o povo em tempos de guerra ou nos cercos prolongados. Também o povo das vilas e aldeias adjacentes nessa fortaleza se abrigava. A Septuaginta traduz muitas vezes Kiriat, cidade, por Kome, vila. O hebraico distingue, e nas versões vernáculas também, Jeremias 19:15, Jeremias 49:2 e Ezequiel 16:48. Na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, a palavra cidade ocorre 1268 vezes. O livro de Josué menciona a existência de mais de 600 cidades. As cidades antigas eram muradas e com grandes portas de ferro ou de bronze, com fortes ferrolhos e trancas. Juízes 16, versículo 3. E as cidades menores contavam com uma só porta. Lucas 7, 12. Via de regra, as cidades eram edificadas sobre monte, tais como Jerusalém, Hebrom, Belém, Ai, Samaria, etc. A média de população de uma cidade era como a de Ai, 12 mil habitantes, de acordo com Josué, capítulo 8, versículo 25. Gibeon era mais que Ai. Josué, capítulo 10, versículo 2. Nínive tinha mais de 120 mil. Jonas, capítulo 4, versículo 11. As menores oscilavam entre 1.000 e 5.000. As ruas eram estreitas e escuras. Em algumas ruas, casa com casa se ligava na parte superior, deixando embaixo uma espécie de túnel. Cada cidade contava com praças grandes para mercado e reuniões populares, de acordo com Neemias 8, versículo 1 e 3, Jó, capítulo 29, versículo 7. Além do migrash, os subúrbios ao redor da cidade. Animais andavam soltos pelas ruas, como acontece com os jegues nas cidades sertanejas do Nordeste brasileiro, ou também lá em Olavo Bilac, Duque de Caxias, onde eu moro, nos dias de hoje. Seguindo, e não raro entravam nas casas. Flávio Joséfo afirma, nas antiguidades, que na época do Império Romano, as menores cidades não tinham menos de 15 mil habitantes. Nessa época, Jerusalém tinha um perímetro de 6 quilômetros, com 150 mil habitantes. Em tempos de festas, mais de 2 milhões se acotovelavam dentro de Jerusalém. No cerco dos romanos, de 66 a 70 depois de Cristo, mais de 2 milhões de habitantes se abrigaram na fortificada cidade. Os levitas receberam 48 cidades com vilas, hebraico, Banot,
literalmente filhos, e aldeias. Dessas, 13 foram destinadas ao sacerdote e 6 para a cidade de refúgio. Ao tempo do ministério terreno de Jesus, as cidades contavam com densa população. As grandes multidões que acompanhavam o mestre vinham da região do Decápolis, de influência helênica marcante, portanto mais liberal do que as massas judaicas, cheias de preconceitos raciais e religiosos. Não nos será possível descrever uma a uma das centenas de cidades palestinenses alinhadas na Bíblia. Algumas foram destruídas, outras abandonadas, outras soterradas e outras transformadas. Citar-lhes os nomes, entretanto, seria mais tarefa de dicionário bíblico do que propriamente de geografia. Descreveremos algumas mais importantes. Então, a gente, pelo menos nesse livro, conta com a descrição de Hebrom, Jericó, Belém, Jope, Nazaré, Cafarnaum, Samaria, Decápolis e Jerusalém. Então, a gente pelo menos aqui observa que quando a Bíblia fala de cidade, está falando geralmente o que para a gente hoje, né? O que para a gente hoje de repente seria meio que um bairro, né? E olhe lá, no contexto do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, cidade é uma coisa maior, mas pelo menos do Antigo Testamento parece que cidade é uma coisa bem menor. E imagina, por exemplo, uma situação, né? Leandro é vizinho da Natália, mas as casas não são coladas no chão, elas são coladas no sobrado, porque embaixo as pessoas passam debaixo da casa do pessoal, em vez de ser uma propriedade fechada, né? Como se fosse um quintal, uma propriedade privada como nós conhecemos. Então a gente já vai percebendo algumas peculiaridades, e isso, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes, qual é a parte complicada? Peguei um detalhe como esse, né, que a Ernesto Ognini manda para a gente, para ver como às vezes a gente vai ler a Bíblia pensando no que a gente está lendo, como se o que estivesse acontecendo lá fosse a realidade da gente. É como, por exemplo, a tendência das pessoas é acharem que a mesa da ceia de Jesus é uma mesa como essa aqui, que a gente está em pé, né? E quando, por exemplo, o contexto mobiliário daquela época não era como o nosso. Mas aí percebe, eu peguei só esses dois elementos para mostrar a distância que a gente tem do mundo da Bíblia. E aí qual é a parte complicada? Na hora de pregar, ou na hora de ler, ou na hora de explicar a Bíblia para alguém, a tendência da gente é falar como se a realidade lá fosse igual a daqui. Aí é nessa hora que é bom frisar, gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Deus se revelou ao escritor do texto sagrado, mas ele se revelou ao escritor sem roubar do escritor a sua compreensão de realidade. Então Deus não passou para o cara lá do primeiro século, ou para o cara de 300 séculos antes de Cristo, ou para o cara de 1000 séculos antes de Cristo. Deus não passou para ele a revelação com a mente de quem vive hoje. E aí, nessa hora, quando você tenta explicar isso, tem uns doidos que começam a achar que você não crê na Bíblia. Aí nessa hora dá vontade da gente se matar, cara, porque assim, porque tu fica assim, como é que eu explico para esse cara que Deus, né, não roubou a mente do cara que escreveu o texto? Como é que a gente explica, né, que assim, o cara escreveu de acordo com a cabeça que ele tinha, e ele não tinha como ter outra cabeça, ele só tinha como ter aquela cabeça. Exatamente. Então, por exemplo, a compreensão de céu, lua, sol, estrela, não podia ser uma compreensão de Nicolau Copérnico. A razão dele, o raciocínio dele não podia ser uma coisa, né, influenciada por René Descartes.
Não tinha como ele pensar em carro como a gente pensa hoje num Honda Civic, meu Deus do céu. Carro para ele era aquilo que era puxado pelo cavalo. Aí a gente vai, né, e lê o texto como se o texto estivesse falando de coisas de Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é algo que é muito importante, gente, quando a gente lê. Claro, se a gente tiver uma grana, compra um livro. Se não tiver, sei lá, faz um curso online, alguma coisa do tipo, para ter a seguinte ideia: olha, eu não estou, né, lidando com um texto que foi escrito no ano de 2020, que é o nosso tempo. Sendo que, por exemplo, hoje a gente lida com Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Não vou muito longe, há 15 anos atrás, né, se você pegasse uma máquina do tempo e falasse para alguém, manda um zap para mim, a pessoa fala, o que é isso? E aí você teria que explicar. E a pessoa, ah, sim, é tipo SMS. Aí tu ia, né, assim, tu ia ter que dar um balão no negócio. Qual é o teu Face? Meu Face? O que é Face? Entende? Por exemplo, o meu eu tenho desde 2009. Mas eu só fui usar mesmo quando acabou o Orkut, porque para mim era muito confuso usar Facebook. O Orkut não, eu já estava acostumado. Agora, quando acabou o Orkut, eu não tive para onde correr. A mesma coisa o MSN. Aí alguém diz, o que é MSN? Entende? Então eu não sei se dá para a gente perceber que, assim, eu estou falando de um espaço de 10, 12 anos, gente. Aí, se eu falar de rádio vitrola, já vai ter a geração que, oi? Se eu falar de televisão de tubo, como assim? Por exemplo, quantas pessoas hoje, se o bispo da Universal falar, coloque agora o seu copo com água em cima da televisão, o cara não vai entender isso. A gente vai entender, porque a gente é da época da televisão de tubo. Mas o cara de hoje não dá para colocar, ô bispo, alô, não dá para colocar copo com água em cima da televisão. Estou falando de coisa recente. Então, imagina, né, a questão da própria leitura bíblica, de você olhar o texto bíblico e perceber que, assim, ele, né, foi escrito num período distante do nosso, numa cultura distante da nossa. Deus falou? Claro, mas ele falou numa cultura, ele falou num contexto, ele falou a um escritor que tinha uma mentalidade. É que nem pregador. Quantos de nós já não ouvimos pregação de pastores, homens de Deus, que entendia que era pecado mulher usar calça comprida? E agora? O cara era de Deus? Era. Deus usou o cara? Usou. Deus abençoou a igreja? Abençoou. Mas eu pergunto, é pecado usar calça comprida? Então o certo é usar saia? É isso mesmo? Entende? Baseado em que, se na Bíblia não tem calça comprida e saia? Percebe a questão? A intenção não é polemizar, é só a gente, assim, refletir um pouquinho acerca dessas questões, inclusive quando a gente for pregar, certo?